Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Estaremos hoje fazendo uma análise retórica do Salmo 34. A análise retórica bíblica semítica, ela foi criada ou redescoberta pelo estudioso Roland Maynet, francês, ainda final da década de 80, início da década de 90. E desde então ela tem sido bastante útil para encontrar paralelismos, a maneira pela qual uma passagem bíblica ela se estrutura. É um método chamado sincrônico, ou seja, analisa a passagem exatamente como ela chegou até nós. E como toda a exegese, ela precisa ser feita a partir do texto na língua original. No caso dos Salmos, no hebraico. E é por isso que também estaremos utilizando de maneira concomitante os dois tipos de numeração dos versículos. Nós utilizamos a chamada numeração latina, enquanto que o hebraico, a sua numeração, ele pressupõe nos Salmos que o título ele consta como o primeiro versículo. E, consequentemente, o que para nós é o versículo primeiro, passa a ser no hebraico o versículo 2. Estaremos, então, agora fazendo uma análise minuciosa dos Salmos, do Salmo 34. Este salmo ele é um dos 8 pertencentes ao gênero de acrósticos alfabéticos. O que é o acróstico alfabético? Cada versículo, na ordem, vai começar por uma letra do alfabeto hebraico. Então, o primeiro versículo começa com a primeira letra do alfabeto hebraico. O segundo versículo começa com a segunda letra do alfabeto hebraico e assim por diante. Embora se possa perceber um salmo de ação de graças, composto como oração em prol de livramento das tribulações ouvida pelo Senhor, por Adonai, a parte final do salmo, versículos 11 ao 23, ou na nossa numeração, do versículo 10 ao 22. Tem as características gerais de uma poesia sapiencial. Essa é uma peculiaridade do Salmo 34. Ele junta num só uma petição, uma oração para livramento e, ao mesmo tempo, uma lição de sabedoria. E vamos fazer essa análise como esses dois temas eles vão ser entrelaçados dentro do Salmo. Há ainda duas peculiaridades compartilhadas com um desses salmos acrósticos, que é o 25, que é um outro salmo acróstico. A aparente supressão do verso com a letra Vav, mas que ela vai aparecer lá na frente, como também aparece no Salmo 25, e a repetição ao final de um verso com a letra P. O principal termo neste salmo é o tetragrama sagrado, que nossas Bíblias elas traduzem como Senhor. São essas 4 letras que representam o nome sagrado de Deus. Ele aparece 16 vezes, mas nós temos outros termos importantes. Vamos perceber a insistência do termo kol,
que nós traduzimos como tudo, todos, toda, vai aparecer ao todo 8 vezes. Também a importância do adjetivo tov, que significa bom, bem, vai aparecer 4 vezes. A raiz chamar, que também vai aparecer 4 vezes, essa raiz chamar, que ela significa ouvir. Ainda temos Yare, temer, que aparece 2 vezes. E a raiz natsal, livrar, que aparece 3 vezes. Ainda temos importantes termos que aparecem 2 vezes em pontos estratégicos do Salmo. Ou seja, que vão aparecer justamente nessas 2 divisões. Darash, investigar, buscar. Essa raiz aqui. A raiz raçá, sentir falta, ter carência. E achar, salvar. Nefesh, alma. E tsará, atribular ou trazer tribulação, tormento. Então, isso confirma que, de fato, esse salmo está dividido em 2 partes. Agora, pela chamada regra áurea, ou uma das regras da retórica, em que a pergunta ela ocupa um lugar central e, consequentemente, o mais importante, e também combinado com o fato de que existem termos exclusivos nesses 2 versículos formando a parte central, que forma essa pergunta, termos que não vão aparecer no restante do Salmo, como Ish, homem, Ben, filho, Rai, vida, Rafet, se agradar, Ahav, amar, Lamed, ensinar, instruir. Os versículos 12 e 13, na nossa numeração, versículos 11 e 12, eles destacam-se como a parte central deste salmo. Isso faz com que tenhamos, então, 3 partes e não 2, como muitos analisam. O salmo estará estruturado, então, da seguinte forma. A primeira parte, que vai dos versículos 2 ao 11, ou 1 ao 10 na nossa numeração, ela está subdividida em 3 subpartes, ou 3 trechos. Aí você tem a segunda parte, a parte central, e a última parte, dos versículos 14 ao 23, ou do versículo 13 ao 22, está também dividida em 3 partes. Logo aqui, no título, que em nossas traduções ela não recebe uma numeração. Vale lembrar, as nossas edições da Bíblia, elas possuem 2 títulos. Um que está em negrito, que aparece logo acima, e logo abaixo um outro título que não vem em negrito. Esse título em negrito que vem acima, esse título, ele foi colocado pelas editoras. Não faz parte do texto na língua original. O título original é esse aqui. Eu vou utilizar, não somente, eu vou comparar o texto hebraico e colocar uma tradução direta do texto hebraico. Então, ela fica, em algumas situações, um pouquinho diferente das traduções que nós temos. Então, o título coloca assim: de Davi, quando alterou seu comportamento diante de Abimeleque. Então, este expulsou e ele foi-se. Aqui há uma relação com o incidente de Davi com o rei Aquis em 1 Samuel 11:16. Vou colocar somente aqui, na Almeida Corrigida, aquilo que eu expliquei. A Almeida Corrigida, na edição da Sociedade Bíblica do Brasil,
ela coloca esse título em negrito. Davi louva a Deus, que respondeu às suas súplicas, e exorta a confiar nele. Esse título não está na língua original. Então, o título é esse que aparece aqui embaixo. Que em nossas traduções ele não é numerado, mas que no hebraico consta como o primeiro versículo. Quando aqui diz que ele alterou o seu comportamento diante de Abimeleque, isso nos faz lembrar um episódio que acontece lá em 1 Samuel, capítulo 21, no versículo 11. A partir do versículo 10. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e veio a Aquis, rei de Gate. Porém, os criados de Aquis lhe disseram: Não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas do portal e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco. Por que me o trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesses este que fizesse doidices diante de mim? Há de este entrar na minha casa? E aí no capítulo 22 mostra o chamado contexto de partida. Então Davi se retirou dali e se acampou para a caverna de Adulão. E aí já temos outro contexto. Voltando lá, então, no Salmo 34, o que se estranha é que a descrição bate com o que nós vemos ali em 1 Samuel 21, mas aqui fala de Abimeleque, quando ali fala de Aquis. E o mais estranho é que parece o conteúdo do Salmo não parece ter relação com este fato aqui. O que acontece é que comportamento ela é da raiz ta'am, essa raiz aqui, que é a mesma que aparece no versículo 9, ou versículo 8 na nossa numeração. Aparentemente, essa é a conexão que se faz entre a descrição desse fato e o conteúdo próprio do Salmo. Com relação a Abimeleque, é provável que seja não um erro de escriba, como Gerstenberger, esse autor, pressupõe, mas seria melhor entendido como um título honorífico dos reis filisteus. É o que se pode concluir comparando lá com Gênesis 20 e 26. Embora diacronicamente, ou seja, analisando o contexto histórico, seja um problema até hoje não resolvido pelos teólogos, essa menção dos filisteus lá no livro de Gênesis. Mas, de qualquer forma, fica aberta a possibilidade de que Abimeleque ali seja um título real, assim como era Faraó no Egito. Vamos então agora analisar a primeira parte, que, como eu disse, ela é subdividida em três trechos. Aqui eu mostro como fica o texto hebraico com um ritmo ternário. Veja que cada linha ela consta com 3 palavras ou conjuntos de palavras. Isso aqui é um recurso estilístico no hebraico. E aqui eu deixei destacado em vermelho,
observem aqui, está em vermelho justamente as letras em ordem alfabética do hebraico. Então, o versículo 2, que é o primeiro versículo na nossa numeração, começa com a letra Aleph, está aqui. Depois, o versículo 3, que é para nós o versículo 2, começa com a letra Bet, está aqui, ó, destacado. E o versículo 4, o versículo 3 para nós, começa aqui com a letra Gimel. Então, seguindo a ordem do alfabeto hebraico. Aqui, eu coloquei entre parênteses a nossa numeração, a chamada numeração latina. E aqui na frente, a numeração do versículo segundo o hebraico. Esses 3 versículos, eles ficaram assim: que eu bendiga a Adonai, ou ao Senhor, em todo o tempo. Continuamente seu louvor esteja em minha boca. Em Adonai, ou seja, no Senhor, gloriar-se-á minha alma. Que ouçam os humildes e se alegrem. Engrandecei a Adonai comigo. Exaltemos seu nome juntamente. Então aqui nós temos esse trecho, ele por sua vez se divide também em 3 segmentos que, como são formados por 2 linhas, nós chamamos de segmento bimembre ou bimembro. São 3 segmentos bimembros com um paralelismo. Aqui, nesse último versículo, vamos perceber que há um paralelismo perfeito. Engrandecei a Adonai comigo, exaltemos seu nome juntamente. Engrandecei corresponde a exaltemos, a Adonai, embaixo aqui seu nome, e comigo juntamente. Forma um paralelismo perfeito aqui, o versículo 4, que é o nosso versículo 3. E no centro, você tem aqui, em Adonai, ou seja, no Senhor, gloriar-se-á a minha alma, que ouçam os humildes e se alegrem. Indo agora para a segunda subparte, novamente eu coloco aqui o destaque em vermelho das letras do alfabeto hebraico. Lá no início falamos que muitos comentaristas salientam que falta a letra Vav. E ela vai aparecer, na verdade, 2 vezes. Na segunda linha do versículo 5, que é o nosso versículo 4, aqui. E vai aparecer também na segunda linha do versículo 6, que é o nosso versículo 5. Então, na verdade, a letra Vav, ela aparece, mas não destacada no início dos versículos. Também lá, vale salientar que essa divisão de versículos, ela não é original, ela é posterior. Então, é um detalhe também a ser observado. Então, aqui do versículo 5 ao 7, ou versículos 4 ao 6 na nossa numeração, também dividida em 3 segmentos bimembros, ou seja, cada versículo formado por 2 linhas, e a tradução fica assim: busquei a Adonai e respondeu-me, e de todos meus temores livrou-me. Contemplaram-no e resplandeceram, e seus rostos não foram envergonhados. Este pobre clamou e Adonai ouviu, e de todas as tribulações o salvou. Vamos perceber aqui, nessa parte central, aqui no centro dessa subparte, contemplaram e resplandeceram, e seus rostos não foram envergonhados. Parece estar deslocado do Salmo. O que seria isso? Aqui há uma alusão a Êxodo, no capítulo 34,
no versículo 29. Êxodo, no capítulo 34, no versículo 29, nós vamos ler da seguinte forma: quando Moisés, o seu rosto ele resplandece. Então aqui, Êxodo capítulo 34, a partir do versículo 29. E aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Ou seja, contemplaram-no e resplandeceram, e seus rostos não foram envergonhados. Está se referindo àqueles israelitas ali na época de Moisés. Como o rosto de Moisés resplandeceu após ele receber a lei, aqui está dizendo que nós precisamos acatar a lei de Deus em nossos corações. Está fazendo esse paralelo. Aqui, esta linha, esse segmento bimembro central, ele se destaca. O primeiro, ele vai se corresponder ao último. Busquei a Adonai e respondeu-me, e de todos os meus temores livrou-me. Aí repete aqui, este pobre clamou e Adonai ouviu, e de todas as tribulações o salvou. Você vê que é um paralelismo perfeito. Ou seja, este pobre é o próprio salmista. É o próprio salmista que está se identificando aqui como um pobre. Terceira e última subparte dessa primeira parte. Essa, ela já é mais longa. Ela se divide em 2 trechos, que eu separei aqui com esse tracejado. E cada trecho, ele é composto por 2 segmentos bimembros. Então, acampa-se o anjo de Adonai ao redor dos que o temem e os liberta. Saboreai e vede que bom é Adonai. Bem-aventurado o varão que se abriga nele. Temam a Adonai seus santos, pois não há carência aos que temem-no. Os leõezinhos empobrecem e têm fome, mas os que buscam Adonai não carecem de nenhum bem. Então, observem aqui, é do versículo 8 ao 11, ou do versículo 7 ao 10 da nossa numeração. Aqui fala do tema do anjo de Adonai se acampando ao redor. Esse versículo é muito descrito, é muito citado, é um dos versículos mais conhecidos nesse salmo. Agora, um detalhe bem curioso é aqui. Nas nossas traduções, vem assim: provai e vede que o Senhor é bom. Provar parece o sentido de colocar à prova, mas aqui no hebraico é saborear. Saborear e vede que bom é Adonai. Como aqui está falando também da questão de carência e não ter fome, isso seria um eco, ou seja, uma alusão muito sutil lá no Êxodo ao fato de que Deus ele providenciou o maná no deserto. Daí a utilização de saborear. Aqui também nós temos
duas citações no Novo Testamento. Mateus 19, 17, Jesus vai se referir de maneira também sutil a essa passagem. Quando há aquela passagem do jovem rico, né, ou do mancebo de qualidade, como algumas Bíblias colocam, e aí Jesus diz no versículo 17, Mateus 19, 17, e ele disse-lhe, no caso Jesus, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Há também uma menção lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo de número 3. Ele começa o contexto lá no primeiro versículo, 1 Pedro no capítulo 2. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Aí no versículo 3, se é que já provastes que o Senhor, ele é benigno. Então está fazendo uma alusão ali ao Salmo 34. Chegando então ao final dessa primeira subparte, que ela é dividida em... Perdão. Chegando então ao final dessa primeira parte, que ela é dividida em 3 subpartes, nós temos essa disposição aqui. Começa lá na primeira subparte com um louvor pessoal a Deus. Voltando aqui, lá nos 3 primeiros versículos, que eu bendiga ao Senhor, engrandecei, exaltemos, tudo isso fala, em Adonai gloriar-se-á a minha alma, tudo isso fala de um louvor, o louvor do próprio salmista. Então, é um louvor pessoal a Deus. No meio, nós temos uma súplica pessoal. Os 3 versículos seguintes, ou seja, do versículo 5 ao 7, ou do 4 ao 6 na nossa numeração. Busquei Adonai, respondeu-me, esse pobre clamou. Então, isso está falando de uma súplica pessoal. Aqui no meio. E finaliza, versículos 8 ao 11, ou do versículo 7 ao 10, na nossa numeração, com um livramento do santo por Deus. Ou seja, ele está mostrando que este santo, veja que aqui está falando, né, de santos aqui, eles experimentaram o livramento. Acampa-se o anjo de Adonai ao redor dos que o temem e os liberta. De tal maneira, então, que isso fala de um livramento do santo por Deus. Ou seja, o louvor pessoal a Deus corresponde, na subparte final, à linha com o livramento do santo por Deus. E fica aqui no meio a súplica pessoal a Deus. Ainda enfatizando essa última subparte, acampa-se o anjo de Adonai, ao redor dos que o temem e os liberta. Aí essa subparte termina aqui. Os leõezinhos empobrecem e têm fome, mas os que buscam Adonai não carecem de nenhum bem. Essa descrição de leõezinhos é interessante. Primeiro, aqui fala do anjo de Adonai, do anjo do Senhor, se acampando ao redor dos que o temem. Os leões, quando eles querem atacar, eles ficam circundando, ficam andando ao redor. E a primeira carta de Pedro, ela faz um eco, ou seja, uma alusão sutil aqui a esse versículo, quando fala que o inimigo está como leão bramindo, né, rugindo ao redor, tentando tragar.
E aqui fica na parte central, né, dessa subparte, saborear e ver de que o Senhor que bom é Adonai, ou como nas nossas traduções, provai e vede que o Senhor é bom. E também um versículo bastante citado. Agora vamos para a parte central, que consequentemente ela é a parte primordial. Novamente aqui destacando, né, em vermelho, onde aparecem as letras hebraicas pela ordem. Versículos 12 e 13, na nossa numeração, versículos 11 e 12. Vinde, filhos, ouvi-me, o temor de Adonai ensinarei. Qual é o homem que deseja a vida, que ama os dias para ver o bem? Então você tem aqui o tema do ensinamento, é um tema sapiencial. Há essa virada no salmo aqui, que muitos estudiosos identificam. E aqui nós temos uma pergunta. Essa pergunta é a chamada pergunta de retórica. E a sua resposta se torna, então, o primordial no salmo. Vinde, filhos, ouvi-me, o temor de Adonai ensinarei, ou o temor do Senhor ensinarei. Qual é o homem que deseja a vida, que ama os dias para ver o bem? Isso vai ser respondido agora na última parte. Então, a terceira parte, a última parte, a primeira subparte, versículos 14 ao 17, ou versículos 13 ao 16 na nossa numeração. Preserve a sua língua do mal, e seus lábios de falar engano. Desvie-se do mal e faça o bem. Procure a paz e persiga. Os olhos de Adonai estão sobre os justos, e seus ouvidos aos seus clamores. A face de Adonai está sobre os que fazem o mal, para desarraigar da terra sua memória. Começou lá na parte central, no versículo. Começou aqui na parte central, no versículo 13, ou versículo 12 na nossa numeração, e segue nessa primeira subparte uma longa citação lá na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro. Aí nós vamos percebendo que a primeira carta de Pedro, ela explora bastante esse tema aqui do Salmo 34. É bem interessante fazer essa comparação entre as citações, alusões, ecos, né, que a primeira carta de Pedro faz no Salmo 34. Então, lá, essa citação longa é uma das citações mais longas que se tem do Antigo Testamento dentro do Novo. Existe a citação mais longa, está lá em Hebreus 8, que está citando integralmente Jeremias capítulo 31, dos versículos 31 ao 34. E aqui faz essa longa citação que vai ser condensada em 3 versículos lá na primeira carta de Pedro. Então, 1 Pedro, no capítulo 3, o contexto começa no versículo 8, a citação começa no versículo 10. Então, vamos ler o contexto primeiro. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 8. E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Agora começa a citação lá do Salmo 34. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações.
mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. O que é interessante é que ele faz uma citação completa dessa passagem, aqui no Salmo 34, mas ele deixou de fora, aqui no versículo 17, versículo 16 na nossa numeração, ele deixou de fora essa última linha, para desarraigar da terra sua memória. Acontece algo semelhante lá em Lucas. Quando Jesus ele cita Isaías no capítulo 61, quando ele diz que ali cumpre-se a profecia nele, vale a pena fazer essa comparação, lendo rapidamente aqui, Lucas no capítulo 4. Lucas no capítulo 4. Lá no versículo. Vamos ler o versículo 17 para analisar o contexto. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí no versículo 20, e cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. Ele cita Isaías 61 e ele deixa de fora também a última parte. Então, olha aqui, Isaías 61, versículos 1 e 2. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então, aqui, o dia da vingança do nosso Deus ele deixou de fora ali. Então, o mesmo fenômeno vai acontecer aqui. A primeira carta de Pedro também não citou para desarraigar da terra sua memória. Qual é a mensagem? Tanto ali em Lucas quanto aqui. O momento, a mensagem de Jesus, ela não veio anular a mensagem de juízo. Mas esse juízo ele será postergado. Por isso que se costuma dizer que estamos no tempo da graça, em que Deus ele dá oportunidade para que as pessoas se arrependam. Então, desarraigar da terra a sua memória, isso fala de juízo, que muitos conhecem como o juízo final. Não é o momento. A face, como diz aqui na primeira linha, a face de Adonai está sobre os que fazem o mal. Mas Deus ele dá oportunidade para que as pessoas se arrependam. Segunda subparte, versículos 18 ao 20 ou 17 ao 19, na nossa numeração. Eles gritam e Adonai os ouve, e de toda angústia os livra. Lembre daquilo que falamos no início, como aparece constantemente esse todo, toda. Perto está Adonai dos quebrantados de coração, e aos abatidos de espírito salva. Aqui formou esse centro aqui, esse segmento central nessa subparte, ela forma aquilo que nós chamamos de quiasmo. Você tem uma disposição cruzada. Perto está Adonai dos quebrantados de coração. Aí na segunda linha, volta aos abatidos de espírito, que corresponde a quebrantados de coração. E perto está, como começa o versículo, esse segmento, ele termina com um salvo. Então, essa disposição cruzada, que é conhecida como quiasmo. Versículo 20, ou versículo 19 na nossa numeração.
Muitos são os males do justo, mas de todas livra Adonai. Então, observe. Você tem esse segmento central, e aí os segmentos extremos, eles se correspondem. Eles gritam e Adonai os ouve, e de toda angústia os livra. Aí termina. É um segmento que faz paralelo. Muitos são os males do justo, mas de todas livra Adonai. Então volta a mesma temática aqui no início da subparte. E agora, terminando o salmo, terminando essa subparte, terminando essa última parte, a terceira subparte, e terminando o salmo. Versículos 21 ao 23, ou 20 ao 22 na nossa numeração. Ele, fica subentendido, o Senhor, guarda todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Chacina ao ímpio o mal, e os que odeiam o justo serão punidos. Resgata Adonai a alma dos seus servos, e não são punidos todos que se refugiam nele. A parte, o segmento central está aqui, chacina ao ímpio o mal. Se nós observarmos como está traduzido na Almeida Corrigida, estou abrindo aqui, aqui diz assim, a malícia matará o ímpio. Só que a palavra ali no hebraico, ela é melhor traduzida como chacinar. Chacina fala de uma matança que provoca sofrimento de maneira extremamente violenta. O mal, ele se volta contra o próprio ímpio da pior maneira possível. É isso que está salientando aqui. Ele guarda todos seus ossos, nenhum deles será quebrado. E aí faz correspondência ao final da subparte, resgata Adonai a alma dos seus servos. Então ele começa a sair um pouco daquela questão mais pessoal e se torna aqui uma questão mais comunitária, pensando mais no coletivo. Esta última subparte, mas estava esquecendo aqui. Existe aqui também uma citação no Novo Testamento, só que agora no Evangelho de João. Aqui no versículo 21, ou versículo 20, a nossa numeração. Ele guarda todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Ele é utilizado lá em João 19, 36, para falar como isso se cumpriu profeticamente na vida do Senhor Jesus. É aquela passagem em que estão quebrando as pernas, né, dos dois que foram crucificados juntamente com Jesus, porque querem apressar a morte, porque está se aproximando a comemoração está se aproximando o sábado. Quando chegam perto de Jesus, eles percebem que ele já está morto. Como diz aqui, ó, a partir do versículo 33, João 19, 33. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Aí no versículo 36 faz a citação lá do Salmo 34. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. Há também a possibilidade de juntar aqui uma descrição de Êxodo 12, 46. É como se estivesse combinando as duas citações. Mas, de qualquer maneira, há também uma citação lá ao Salmo de número 34. Essa subparte, ela também vai se dividir em 3. Cada versículo corresponde aqui a um segmento com uma descrição. Então, aqui, A,
louvor do justo a Deus. Então, ele guarda... então, aqui, voltando, justamente que essa parte que... Essa subparte que é descrita lá em 1 Pedro, capítulo 3. Preserve a sua língua do mal, seus lábios falar engano. Parece uma ordem, mas é um conselho. Notem que aqui está respondendo ao que foi dito lá na parte central. Vinde, filhos, ouvi-me, o temor de Adonai ensinarei. Qual é o homem que deseja a vida, que ama os dias para ver o bem? Ele vai responder. Parece uma ordem, mas é um conselho que é dado em forma de louvor. Por isso, aqui você pode descrever como um louvor do justo. Depois, a segunda subparte, você tem uma súplica do justo a Deus, voltando ali. Eles gritam e Adonai os ouve, de toda angústia os livra. Aí termina, muitos são os males do justo, mas de todas livra Adonai, ou livra o Senhor. Então isso aqui é a súplica do justo. E termina aqui, nos 3 últimos versículos, o livramento do justo, aí fica subentendido de maneira comunitária, pensando aí na coletividade, por Deus. Nota então que houve uma repetição de um padrão. A primeira parte, ela tem louvor pessoal a Deus, súplica pessoal a Deus e livramento do santo por Deus. Nesta última parte, você tem louvor do justo a Deus, súplica do justo a Deus e livramento do justo por Deus. Ao invés de pessoal, passa a mudar para o justo. E essa visão do justo, ela tem uma conotação comunitária. Além de entrelaçar uma súplica com uma oração, com um ensinamento sapiencial, de sabedoria, você tem essa contraposição entre o pessoal e o comunitário. Embora comece no pessoal, ele culmina com o comunitário. Isso nos lembra que nossas orações nunca podem ser exclusivistas. Eu orar pensando apenas e tão somente em mim mesmo. Mas eu preciso pensar na coletividade. Isso é um outro ensinamento aqui do Salmo. Como ficou, então, a análise de conjunto do Salmo? Aí eu voltei aqui à numeração latina. Eu deixei a numeração hebraica e usei a nossa numeração, a numeração que nós utilizamos, para facilitar. A disposição ela vai ser em escada. Não é uma disposição concêntrica, como acontece em outros salmos. As duas partes extremas, elas têm uma correspondência em escada. Veja aqui, A, B, C e depois A', B', C'. Agora, ela não deixa de ter um elemento da disposição concêntrica quando coloca aqui no centro esse conselho da sabedoria. Esse conselho da sabedoria que é o primordial. E por isso que ele vai ser explorado lá na primeira carta de Pedro, que dizem alguns estudiosos que a primeira carta de Pedro ela foi construída como uma instrução batismal, ou seja, uma instrução daqueles que acabaram de se batizar, ou daqueles que estão começando a sua caminhada na vida cristã. É um conselho que está sendo dado. Como eu devo me portar? Como eu devo me comportar? Esse é o grande conselho. O Salmo 34, então, ele parte de uma súplica, de um pedido para socorrer numa tribulação, e ele culmina com uma resposta sapiencial. Mude
se é o caso, mude a sua maneira de viver. Então, a disposição ficará assim, na numeração latina, que é a nossa. A louvor pessoal a Deus, nos versículos 1 ao 3, corresponde a louvor do justo a Deus, nos versículos 13 ao 16. B, súplica pessoal a Deus, nos versículos 4 a 6, correspondem a súplica do justo a Deus, nos versículos 17 ao 19. E o livramento do santo por Deus, nos versículos 7 ao 10, corresponde a livramento comunitário ou do justo por Deus, nos versículos 20 ao 22. E aqui na parte central, fica então os versículos 11 ao 12. Eu vou encerrar então esse estudo repetindo esses dois versículos, uma vez que eles salientam bem o que é o mais importante deste versículo. Nós citamos muito: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Citamos muito, né? Vede e provai que o Senhor é bom. Mas essa é a parte central e, consequentemente, a mais importante desse salmo. Versículos 12 e 13 na numeração hebraica, ou versículos 11 e 12 na nossa numeração. Vinde, filhos, ouvi-me, o temor de Adonai ensinarei. Qual é o homem que deseja vida, que ama os dias para ver o bem? E que possamos então ficar com essa mensagem grandiosa do Salmo 34. Que esse ensinamento possa permanecer. É muito importante sempre salientarmos isso. Não devemos ser meros, entre aspas, ouvintes da palavra, mas precisamos ser praticantes. Aprender o que a palavra nos diz e sempre buscar colocar em prática. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti eleve o seu rosto e te dê a paz. E que Deus abençoe em nome de Jesus.